Olá pessoas, na aula de hoje, Teoria da Relatividade. A gente vai falar sobre os princípios da relatividade, sobre o tempo relativo e o espaço relativo, tá bom? Eu poderia fazer um curso de 1 ano sobre teoria da relatividade, mas nós só temos um bimestre para falar sobre isso. Então, a aula vai ser bem condensada, bem concentrada em pequenos aspectos da teoria da relatividade, e já vai dar bastante dúvida para a cabeça de vocês. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nos conceitos trabalhados aqui. E eu peguei isso daqui do nosso livro, tá? Mas não do volume 1. A teoria da relatividade na coleção didática nossa está do volume 3, tá? Então eu fui lá no volume 3, peguei toda a parte relevante de teoria da relatividade e coloquei aqui. Então eu vou fazer um pouco diferente hoje das outras aulas e vou ler mesmo. A maior parte do texto eu vou ler aqui com vocês, tá? Então, no início do século XX, tá? O Albert Einstein ele defendeu a necessidade de uma solução radical para o experimento de Michelson e Morley. Esse experimento de Michelson-Morley, ele é um experimento que tentava medir a velocidade da luz em diferentes referenciais. Ele tentava medir qual era o impacto da mudança de referencial na medida da velocidade da luz. Só que, para surpresa de todo mundo, lembra que a gente já falou sobre velocidade relativa, né? Um corpo só se move em relação ao outro, e quando a gente muda o referencial, a gente muda também a medida dessa velocidade. Então, para a luz, não importava qual fosse o referencial, a medida da velocidade da luz era sempre o mesmo, tá? Então, a solução radical que o Einstein adota é justamente esse segundo princípio da relatividade aqui, tá? A velocidade da luz ela é uma constante universal, independente do observador. Ela depende do meio, por isso que está aqui, ó, a velocidade da luz no vácuo, tá? Porque a velocidade da luz ela muda de valor em relação ao meio de propagação, mas em relação ao observador, não. Então, se a gente está no ar, a velocidade da luz se propaga com um certo valor no ar, né? Mas dois observadores em condições diferentes, em referenciais diferentes, vão medir a mesma velocidade da luz, tá? Vocês vão entender melhor isso daqui com um exemplo dado na sequência desse texto. Então, aqui, segundo a teoria da relatividade, medidas de tempo e espaço de um mesmo fenômeno feitas por dois observadores que têm movimentos relativos não são iguais. Essa afirmação é profundamente anti-intuitiva, ou seja, foge do senso comum. A questão aqui é o seguinte: se a velocidade da luz não muda com a mudança do referencial, então o que muda são as medidas do tempo e do espaço para cada observador, tá? Então, ó, por isso, ela é difícil de ser aceita. Mas ainda, a diferença na medida, apesar de sempre existir, depende da velocidade relativa entre os dois personagens. Ao considerar um movimento relativo entre dois referenciais, a teoria da relatividade mostra que a descrição de um fenômeno é diferente para cada referencial. Então, para ilustrar isso, ele criou dois personagens aqui, ó, João e Maria, tá? As grandezas medidas por João vai ter a letra J, e as grandezas medidas por Maria vai ter a letra M. Então, um intervalo de tempo, ΔT, medido por João, vai ter a letra J, ΔT, J. E um intervalo de tempo medido por Maria, ΔT, M. Tá ok? Então, vamos seguir. Imagina a seguinte situação.
a Maria está dentro de um vagão de trem e o João está do lado de fora. A Maria tem uma fonte de luz aqui em um espelho no teto. Tá? Essa fonte de luz pode ser um ponteiro laser. Imagina que é um ponteiro laser. Então, essa fonte de luz emite um facho para cima, esse facho reflete no espelho e desce. Tá? Então, se a Maria tentasse medir a velocidade da luz nessa situação, ela iria considerar o tempo que a luz leva para percorrer essa trajetória vertical. A trajetória para ela é uma vertical, subindo e descendo, só. Agora, o João, que está do lado de fora, além do movimento da luz, ele também percebe o movimento do trem. Tá? Então, ó, as medidas feitas por Maria são chamadas de próprias. Maria, nesse caso aqui, ela não se movimenta em relação ao trem ou em relação à fonte de luz. Ela está parada em relação à fonte de luz. Então, qualquer medição que ela faça em relação à fonte de luz é chamada de medida própria. Então, se ela vai medir o intervalo de tempo que a luz leva para ir no espelho e voltar, ela vai medir o intervalo de tempo próprio. Tá? Já o João, que percebe não só o movimento da luz, como o movimento do trem, ele vai perceber que a luz vai descrever uma trajetória diferente da trajetória vista por Maria dentro do trem. Por quê? Enquanto a luz está subindo, o vagão está andando para frente. Então, a trajetória da luz para o João vai ser essa linha reta aqui. Ó. Quando a luz atingiu o espelho, o trem já andou para frente. Tá? O trem já andou daqui para cá. Quando a luz for refletida do espelho de volta para a fonte, o trem já andou mais um trecho também. Então, para o João, a trajetória percorrida pelo facho de luz é muito maior do que era para Maria. Aqui para Maria era só essa distância aqui. Para o João é toda essa distância. A distância passa a ser muito maior. Então, pelo segundo princípio da relatividade, ou seja, a velocidade da luz não muda em relação ao referencial, ela é constante, não podemos compô-la com a velocidade do trem. Lembra? Velocidade relativa. A velocidade da luz ela é a mesma para qualquer referencial. Então, mudou o referencial, a luz não pode ter acrescida a ela a velocidade do trem. Ela continua com a mesma velocidade que ela tem no referencial da Maria. E como para o João o percurso descrito pela luz é maior, o intervalo de tempo para ela sair da fonte F, refletir no espelho E e voltar ao ponto de partida também será maior. Entenderam? Sem fazer conta nenhuma. Se a velocidade da luz não muda e ela tem que percorrer uma distância maior, óbvio que ela vai gastar mais tempo. Então, o tempo medido por Maria para a luz percorrer essa distância vai ser um tempo ΔT da Maria. E o tempo medido por João para a luz percorrer toda essa distância vai ser um tempo ΔT medido pelo João, que é diferente do tempo medido pela Maria. No caso, é maior, porque ele tem movimento em relação à fonte de luz. Tá? O observador que se move, ou que tem movimento relativo em relação à fonte de luz, ele está medindo o tempo relativo. A Maria mede o tempo próprio, o João o tempo relativo. Então está aqui, ó. Não vou fazer o desenvolvimento dessa fórmula, eu só quero que vocês entendam a fórmula. Tá? De novo, isso é um recorte da teoria da relatividade, quero só que vocês entendam. Então, ó, o tempo medido pelo João ele vai ter que ser corrigido por um fator. Tá? Esse fator é essa fração aqui. Tá? Aqui, ó, é um fator porque ela entra multiplicando. Tá?
Então, ΔTm é o tempo da Maria, medido dentro do vagão. ΔTJ é o tempo do João, medido do lado de fora, contando com o movimento do trem. Então, quando conta com o movimento do trem, você tem que corrigir o tempo medido pela Maria com esse fator, que envolve a velocidade do trem, aqui, ó, a velocidade relativa ao observador do lado de fora e a velocidade da luz, que é esse C aqui. Tá? Então, o tempo medido por Maria é chamado de tempo próprio e o tempo medido por João, tempo relativo. O tempo relativo é maior que o tempo próprio, sempre. Tá? Por quê? A medida da velocidade da luz ela é sempre maior do que a medida da velocidade relativa entre o observador e a fonte. Tá? Então, como o denominador dessa fração vai ser sempre maior do que o numerador, essa divisão aqui vai ser sempre um número menor que 1. Vai ser 0, alguma coisa. Tá? Aqui, ó. Esse resultado indica que, segundo os princípios da relatividade, o tempo não é absoluto. Maria e João medem diferentes intervalos de tempo para a emissão, reflexão, retorno do pulso de luz. Essa diferença se deve ao movimento relativo e não à composição da velocidade da luz com a do trem. Assim, o fluxo do tempo não é o mesmo para todos os observadores, mas depende do referencial. Então, não mais a velocidade da luz depende do referencial, mas o próprio fluxo do tempo. Isso é muito contraintuitivo. Tá? O fator de correção que aparece na fórmula, ele é chamado de fator de Lorentz. Tá? Aí já vocês têm uma ideia que não foi Einstein que criou esse fator. Né? O Einstein ele é muito celebrado pela interpretação que ele deu para o problema da velocidade da luz. O fator de correção já existia. Tá? Então, ele é representado pela letra gama, para essa letrinha aqui. Tá? Só para ficar mais fácil de escrever a fórmula. Então, o ΔT' é o tempo relativo, intervalo de tempo relativo, ΔT0, intervalo de tempo próprio, e o gama é o fator de Lorentz. Tá? O que vai acontecer sempre? O tempo relativo sempre vai ser maior que o tempo próprio. Como ele sempre é maior que o tempo próprio, a gente chama esse fenômeno de dilatação do tempo. Então está aqui. Ó. Tá. O intervalo de tempo próprio é o intervalo de tempo de duração de determinado evento medido por um relógio em repouso em relação ao referencial. Logo, qualquer outro intervalo de tempo relativo medido em qualquer outro sistema de referência que se move em relação ao sistema de referência que o corpo está em repouso será maior que o intervalo de tempo próprio. Esse efeito é chamado de dilatação do tempo. Bom, se a velocidade da luz é uma constante universal e quando eu meço a velocidade da luz em diferentes referenciais, o fluxo do tempo ele fica diferente para esses diferentes referenciais, o comprimento medido e a distância entre dois pontos, né, também vai ficar diferente. Então, também tem o espaço relativo. Então, vamos acompanhar outra situação hipotética. Então, João ele está na plataforma de embarque do trem, né, olhando o trem, Maria está embarcada lá dentro, e ele vê lá uma régua, a distância entre dois pontos no chão da plataforma. O comprimento que João enxerga dessa régua é chamado de comprimento próprio. Então, não sei se vocês já repararam, quem está em repouso em relação àquilo que se está medindo o componente próprio. Então, João aqui ele está em repouso em relação à régua. A régua está na plataforma. Então,
João está medindo o comprimento próprio da régua. Quem está se movimentando em relação à régua é a Maria. Então, Maria vai medir, caso ela precise medir a régua, ela vai medir o comprimento relativo. Tá? Então, aqui, justamente que ele coloca, nessa situação é possível medir o tempo que um determinado ponto do trem leva para percorrer a distância equivalente à régua. Tá? Aqui, lembrando da fórmula da velocidade, vamos lá. Ó, velocidade é a distância sobre tempo. Tá? Delta P é a variação da posição. Lembra, todo delta em física é uma variação. Então, aqui, variação da posição. Delta T é a variação do tempo. Tá? Em alguns livros, em algumas outras referências, vocês podem encontrar aqui como L, ou então aqui como delta S. Tá, okay? A letra pouco importa, vê o significado. Aqui em cima é deslocamento, embaixo é tempo. Tá? Então, no caso, o deslocamento medido pela Maria vai ser o LM. O tempo medido pela Maria, delta TM. Tá? Como existe uma diferença de tempo medido pela Maria e pelo João, ele vai justamente colocar esses dois comprimentos aqui, ó, comparado com os intervalos de tempo. Tá? Então, LJ sobre LM vai ser a velocidade ΔTJ, velocidade ΔTM. A velocidade aqui é a velocidade com que o trem se desloca, é a mesma, né, no numerador e no denominador. Simplifica. O tempo medido pelo João é o tempo relativo, né? Então, ele leva esse fator de correção em relação ao tempo da Maria. Ok? Então, esse fator de correção também vai sobrar. Agora eu posso simplificar aqui. Ó. Simplificou nessa primeira parte o V. Tá bom? E aqui simplificou o delta TM. Sobra só o gama. Tá? Então, LJ sobre LM, gama. Aí ele vai e organiza essa fórmula aqui para colocar a fórmula do comprimento relativo. Então, o comprimento medido pela Maria, que está em movimento em relação à régua, é o comprimento próprio medido pelo João, dividido pelo fator de correção gama. Tá bom? Então, ele só fez uma álgebra aqui para justificar a fórmula. Vamos entender a fórmula. Aquela álgebra era mais curtinha, eu coloquei na apresentação para vocês. Mas vamos entender a fórmula. Tá? O comprimento relativo, ele é o comprimento próprio dividido pelo gama. Quando ele for dividido pelo gama, você vai reparar que o comprimento relativo ele sempre vai ser menor. Aqui, ó, ele sempre vai ser menor do que o comprimento próprio. Então, como ele é sempre menor que o comprimento próprio, a gente diz que esse efeito é uma contração do comprimento. Então, o tempo ele dilata o tempo relativo, né? O tempo relativo é sempre maior do que o tempo próprio, e o comprimento ele contrai. O comprimento relativo é sempre menor que o comprimento próprio. Ou seja, o observador que se move, aliás, o observador que não se move em relação ao objeto medido está sempre medindo o tempo próprio e o comprimento próprio. O observador que se move, que tem velocidade, em relação ao objeto medido, está sempre medindo o tempo relativo e o comprimento relativo. Tá? Eu quero que vocês gravem isso. Mudou o referencial. Quem é que está medindo as componentes próprias, tempo e comprimento próprio? Quem é que está medindo tempo e comprimento relativo? Tá? É justamente isso que se pega os exercícios. Tá bom? Um detalhe para fechar a aula: a contração do comprimento só ocorre na direção da velocidade, do deslocamento. Aqui a velocidade está na horizontal. Se eu medir a régua na vertical, esse comprimento vertical não é alterado pela velocidade. Tá?
Então, a velocidade, seja para o João ou para a Maria, dentro do trem, fora do trem, em movimento ou não, na direção perpendicular ao movimento, não ocorre alteração no comprimento. O comprimento só é alterado na direção do movimento em si. Tá ok? Por hoje é só. Até a próxima.